Eu levei 47 anos para entender o que eu vou te contar agora em alguns minutos. E se você entender isso agora, talvez ainda dê tempo de você mudar muita coisa em sua vida. Quantas vezes a gente se pega preso ao passado, às frustrações, às mágoas, pensando: e se eu tivesse feito diferente? Mas sabe o que eu descobri? Que isso não serve para nada. Literalmente para nada, a não ser para paralisar a nossa vida. Fica comigo aqui, pois eu quero trocar uma ideia com você. Uma conversa de um amigo para outro amigo, de um amigo para outra amiga. Algo assim que vai causar um grande diferencial na sua vida. Talvez você clicou no vídeo, caiu aqui, está perguntando: mas quem é ele? Eu sou o Kleber. E neste meu canal você aprende sobre desenvolvimento pessoal, crescimento estratégico e mudança de mentalidade. Olha, antes de começar, eu tenho um pedido rápido para você. Se você puder dar uma força, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like, ó, porque vai agradecer demais. É um prazer estar aqui com você. É imenso prazer ter você aqui comigo. Bora lá? Durante muito tempo, eu deixei de viver coisas extraordinárias da minha vida. Sabe por quê? O medo do novo. Sabe também por quê? Por causa das comparações. Quantas comparações! Por causa do efeito manada, sabe? Então eu fui sendo levado como uma onda que leva alguém que não sabe nadar. E talvez você se identifique e talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você nem tenha 47 anos, talvez você não tenha 50, mas talvez você tenha 20. E você está passando pelas mesmas coisas, talvez você tenha 30 ou 40 e está passando por isso. Mas eu tenho algumas coisas para falar para você hoje, eu tenho certeza que elas vão causar uma grande mudança na sua vida, mas vão causar mesmo. Hoje, com 47 anos, pai de 2 filhos lindos, uma menina e um menino maravilhoso que eu amo demais, eu vivo por eles e faço tudo por eles. Eu olho para trás e eu vejo que nada disso valeu a pena. Não valeu a pena as comparações, não valeu a pena o efeito manada, não valeu a pena deixar de viver coisas extraordinárias por causa do medo do novo. Não, não valeu a pena. Essas coisas só paralisaram a minha vida. E eu quero falar algumas coisas para você hoje. Não vale a pena guardar ressentimentos. Não vale a pena guardar mágoas dentro do seu coração. Não vale a pena ser dominado por essas coisas. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós sentimos essas coisas, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos alimentando o nosso corpo com coisas ruins, com coisas negativas, que vão atrair coisas negativas para a nossa vida e que vão refletir na nossa carne, na nossa pele, vão refletir na nossa vida literalmente. Entende? Com enfermidades e tantas outras coisas. Então, não vale a pena guardar ressentimentos. Aprenda a perdoar, aprenda a liberar, aprenda a tirar isso de dentro de você, porque isso só te corrói, só te destrói, isso só te machuca, só te maltrata. E sabe o que é o mais interessante? Que as pessoas que fizeram isso com você, talvez elas nem se lembrem mais, mas você fica aí todos os dias remoendo. Então, não vale a pena guardar ressentimentos. Se livre dos ressentimentos. Tire os ressentimentos da sua vida. Manda eles embora da sua vida. Minha querida, meu querido, não vale a pena deixar de viver por causa do medo. Aquele medo que te paralisa, aquele medo que te frustra, aquele medo que te trava. Sabe, o medo do novo, o medo de um emprego novo, o medo de um relacionamento novo, o medo de abrir a sua empresa, o medo de lutar pelo seu diploma, de lutar para fazer a sua universidade. O medo muitas vezes tem bloqueado você. E o medo paralisa, eu digo isso por mim mesmo, o medo paralisa a nossa vida demais. E esse medo nos impede de viver o extraordinário, nos impede de viver uma vida abundante, que é aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos na face da terra. Esse medo bloqueia, esse medo faz com que nós não venhamos viver o extraordinário. Na Bíblia tem uma história de um homem chamado Gideão, e eu gosto muito dessa história. E eu quero compartilhar ela com você aqui, está lá no livro de Juízes. Gideão era um homem medroso, mas medroso e medroso ao extremo. Porém, ele tinha uma força dentro de si que era imaginável, algo que nem ele tinha visto ainda. E a Bíblia conta a história que Gideão estava pegando trigo
e estava malhando o trigo no lagar. Era tempo de trigo, não era tempo de uva. E ele estava com o trigo no lagar, ou seja, ninguém procuraria ele por ali. Ninguém estaria ali procurando Gideão. Mas o medo dele era tão grande que ele estava ali. Mas ele se sentia o cara mais pequeno, mais medroso, com mais dificuldades da sua geração. E quando o anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele assim: Gideão, você vai libertar o povo de Israel? Ele disse: eu não, eu tenho medo. Eu não, eu sou o menor, a minha família é menor, eu tenho medo. Mas o anjo do Senhor olha para ele e diz assim: Gideão, vai nessa tua força. Gideão, você é o cara forte. Ele diz: não, eu tenho medo. Mas o anjo do Senhor diz para ele: não, você é forte. Sabe, Gideão poderia ter deixado de viver algo extraordinário na sua vida se ele não parasse para ouvir a voz de Deus naquele momento. Ele ouviu a voz de Deus e ele viveu coisas extraordinárias na vida dele, mas às vezes o medo é tão grande que ele bloqueia os nossos ouvidos e nós não conseguimos ouvir mais nada, a não ser o medo, e ele paralisa. Eu quero dizer para você hoje, sabe o que vale a pena? Sabe o que vale a pena? Viver com um propósito, e com um propósito definido, sabendo quem você é, sabendo aonde você está e sabendo aonde você vai chegar. E sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É não saber que dentro do propósito há um processo e não tem como você chegar no topo se você não passar pelo processo. E no meio do processo você vai ter frustrações, no meio do processo você vai ter decepções, no meio do processo você vai sentir dores, no meio do processo você vai suar demais, no meio do processo você vai cansar, no meio do processo você vai pensar em desistir, mas é no meio do processo que você tem que tomar uma decisão. Ou eu continuo e alcanço a minha vitória, ou eu paro e vou viver frustrado o resto da minha vida. Entende? Ou eu paro e vou viver frustrado o resto da minha vida. Talvez você me diga assim: ô Kleber, presta atenção, eu tenho 50 e poucos anos. Talvez você me diga assim: ô Kleber, eu tenho 20 anos, porém você não sabe a vida que eu tive, como eram os meus pais, como era a minha família, como era a minha história. Eu não sei a vida que você teve, como você não sabe a vida que eu tive. Estou te dando um relato, mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu tenho certeza, e de uma coisa eu tenho plena convicção. Se você disser que você pode, você pode. A Bíblia diz assim, que como você imagina dentro da sua alma, assim você é. E se você se sentir um fracasso, um fracassado você vai ser o restante da sua vida. Mas se você colocar dentro do seu coração que você é forte, que você é corajoso, que você pode, então você pode. Nada vai parar você. Então você vai viver o seu propósito na face da terra e você vai descobrir qual é o teu propósito. Para de viver pelos outros e viva por você. Viva por você. Sério. Talvez o senhor vai dizer assim: olha, vai vir com aquele papinho de internet que eu não posso viver de CLT. A questão não está na CLT, a questão não está em ser um empresário ou coisa do gênero. A questão é estar dentro do seu propósito. Dentro do seu propósito. Olha, eu vou dar um exemplo bíblico: Neemias. Neemias era o típico CLT. Ele era o copeiro do rei. O típico CLT. O copeiro do rei. Mas ele sabia o seu propósito, era definido dentro da sua mente. E ele é bem claro, diz assim: eu era apenas o copeiro do rei. E mesmo sendo apenas o copeiro do rei, eu reconstruí a cidade dos meus pais. E mesmo sendo apenas o copeiro do rei, eu edifiquei os muros de Jerusalém. Eu fiz a diferença na minha geração, mesmo sendo o copeiro do rei. Então não há desculpas. Só precisa entender que há o processo dentro do propósito para alcançar a sua vitória. Sabe o que vale a pena? Amar mais e discutir menos. Abre os seus ouvidos para ouvir e fecha a sua boca para falar. Às vezes é melhor nós perdermos uma batalha e continuarmos em paz do que ficarmos guiando e só aleitarmos a guerra e fazermos de um pequeno copo de água uma grande tempestade. Então nós precisamos aprender a amar mais. Mas talvez você me diga assim: mas fulano, ciclano e beltrano têm defeitos. Você também tem, eu tenho. Vamos ser sinceros. Talvez os nossos defeitos não sejam iguais aos deles. E talvez nós venhamos considerar os nossos defeitos menores do que os deles. Mas se eles olharem para os nossos defeitos serão maiores do que os deles. Então todos nós temos defeitos. Então vamos deixar os defeitos de lado e vamos amar mais, literalmente, e vamos
discutir menos. Vamos fechar mais a nossa boca. Vamos aprender a contar até 10. Vamos pedir a Deus, Deus me ensina a discutir menos. Que eu seja menos da guerra e seja mais da paz. Vamos amar mais. Vamos ser mais amáveis. Se nós aprendemos isso, muita coisa vai mudar na nossa vida. Pode ter certeza disso. Isso vale a pena. E vale muito, muito, muito a pena. Talvez você esteja aí dizendo assim, olha, eu sou muito velho. Velho, eu gosto de dizer sempre que é o diabo, a avó dele, se ele tiver. Você não. Você é novo, você é jovem, você tem força, você tem vigor. Você pode vencer. Você pode viver coisas extraordinárias na sua vida. Só basta crer. Só basta gerar certeza e a convicção dentro do teu coração. É só isso. Quando eu digo isto, eu olho para Caleb, um homem de 80 anos, que dizia, olha, eu tenho o mesmo vigor, a mesma força de quando eu tinha 40 anos. Ou seja, enquanto houver fôlego, vai haver esperança. Então não date o dia da sua partida. Para de dar datas para a sua partida. Essa é a única certeza que nós temos na vida, que um dia todos nós vamos. Mas nós não sabemos o dia. Então vamos viver o agora, vamos viver o hoje, vamos gerar mudanças na nossa vida hoje, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos mudar as nossas convicções para vivermos realmente uma vida abundante na face da terra, em todos os aspectos, de todas as maneiras, de todas as formas. Para de ficar criando obstáculos e mude a sua história. Para de dizer, ô Cleber, mas já passou o meu tempo. Para! Porque eu digo para você de todo o meu coração, é sério isso. Olha aqui de dentro, eu tiro isso. Digo para você, respire agora. Respire agora. Sinta o ar entrando dentro das suas narinas. Tem ar aí? Então, ainda há tempo para você viver coisas extraordinárias na sua vida, na face da terra. Para de reclamar e vamos começar. E vamos começar leve, mas vamos começar com fé, mas vamos começar com aquilo que nós podemos agora, mas vamos fazer a diferença, vamos ser a diferença, vamos romper a face da terra e vamos viver coisas extraordinárias na nossa vida. Foi disso que eu aprendi, que quando nós acreditamos, tudo pode dar certo e tudo pode funcionar. Então pare de criar limites, e acredite em você, porque aquele que te criou acredita em você, e aquele que te formou e te projetou e te colocou na face da terra disse para você assim, tu és meu, eu te formei, eu te gerei, tu és meu. Não temas, não te espantes, eu estou contigo por onde quer que você andar. E sabe quem diz isso para você? Deus, o teu Criador. Então, não temas, Ele está com você. Fez sentido para você? Olha, quando eu estava pensando nesse vídeo, quando eu estava roteirizando esse vídeo, isso mexeu muito comigo, porque são coisas que eu vivi e eu vi. E vale a pena nós mudarmos, vale a pena nós sermos mais leves, vale a pena nós perdoarmos mais, vale a pena nós amarmos mais, vale a pena sermos diferentes na face da terra, vale muito a pena. Fez sentido para você? Essa é uma pergunta que eu faço para você agora. Fez ou não? Sim ou não? Então comenta aqui embaixo para mim. Eu escolho viver com propósito. Comenta para mim. Eu escolho viver com propósito. Eu quero ler teu comentário aqui. E eu tenho pedido para você. Compartilha com 5 pessoas que você sabe que precisa acordar antes que seja tarde. Compartilha. De verdade. E olha, obrigado por estar aqui. Deixa eu ver se está inscrito. Se não está, se inscreve, deixa seu like. E nos vemos no próximo vídeo, ó. Beijão no teu coração. Tamo junto até a eternidade. E acredite, você pode.